Bom dia, meus amigos. Hoje é sábado, final de semana se aproximando. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui diante de Ti para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria, hoje e sempre. Meus amigos, a mensagem do livro Otimismo Todo Dia, do Lival Lopes, é a de número 143, que diz o seguinte: às vezes você está em folgadas condições para ferir, criticar e impor sua vontade, mas pense antes de agir. Se você está em paz, não vá perdê-la com isso. E se não está em paz, não aumente a insatisfação com as palavras duras que terá de usar e que atingirão primeiramente a você antes de chegar ao alvo. Não se deixe envolver por emoções do momento. Nem planeje ou faça algo que revolte os outros. A sua paz depende da deles. E se perder a calma, perderá o dia e manchará o futuro. Conserve a paz. A paz depende de educação na moral. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item é o 11. Não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julguem para não serem julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usarão para medir os outros. Então escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E fazendo com que ela ficasse em pé no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é a sua opinião a respeito desse pensamento? Eles diziam isso querendo tentar Jesus, a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando-se, começou a escrever com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, ele levantou e disse: Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Mas eles, tendo ouvido Jesus falar assim, retiraram-se um após o outro, saindo em primeiro lugar os mais velhos, porque possuíam mais pecados. Após todos se retirarem, Jesus ficou sozinho com a mulher no meio da praça. Então ele levantou-se de novo e disse: Mulher, onde estão os que lhe acusaram? Ninguém condenou você. E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não vou lhe condenar. Vá e não volte a pecar. São João capítulo 8, versículo de 3 a 11.
Que assim seja. Meus amigos, infelizmente, nós julgamos muito os outros. Quem é que não tem pecados, né? Pecados por pensamento, por ação. Quantas vezes nós olhamos para o outro, mesmo que não chegue a falar, mas a gente pensa. Quantas vezes alguém nos diz alguma coisa e a gente vai, fala uma outra coisa, porque a gente acha que o que a gente está dizendo é o que está certo. Quantas vezes julgamos a pessoa pela aparência. Meus irmãos, infelizmente, nós cometemos muitos erros. E o que Jesus quis dizer nesta passagem é que com o mesmo critério que julgarmos os outros, seremos julgados. Então vamos pedir a Jesus que nos dê sabedoria, que possamos primeiro avaliar a situação, pedir a Jesus que nos ajude. Amado Mestre, tem piedade de todos nós. Senhor, nós te entregamos neste momento o nosso dia de hoje, a nossa alma, o nosso espírito. Te entregamos nossa família, aqueles que neste momento estão passando por aflições. Tem misericórdia, Pai, de cada um deles. Muitos estão sem saber o que vão comer, o que vão beber. Muitos desempregados, muitos viciados. Tem misericórdia também, Senhor, daqueles que se encontram na prisão. Tem misericórdia dos nossos políticos, que possam pensar mais no povo, na missão que receberam. Estamos passando por esta fase, essa transição no planeta Terra. Possamos refletir mais. Vamos tentar modificar essa situação, fazendo nossa reforma íntima. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esta semana, por todos os dias de nossas vidas. Te entregamos, Pai, os nossos pensamentos, as nossas alegrias e tristezas em tuas mãos. Eu desejo a todos muita luz, que os nossos anjos guardiões nos ilumine sempre. Meus amigos, a mensagem final de reflexão de hoje, o tema é a arte de julgar os outros. Eram dois vizinhos. Um deles comprou um coelho para os filhos. Os filhos do outro vizinho também quiseram um animal de estimação. E os pais desta família compraram um filhote
de pastor alemão. Então começa uma conversa entre os dois vizinhos. Ele vai comer o meu coelho. De jeito nenhum, o meu pastor é filhote. Vão crescer juntos e pegar amizade. E parece que o dono do cão tinha razão. Juntos cresceram e se tornaram amigos. Era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice-versa. As crianças felizes com os dois animais. Eis que o dono do coelho foi viajar no final de semana com a família e não levaram o coelho. No domingo à tarde, o dono do cachorro e a família tomavam um lanche tranquilamente, quando de repente entra o pastor alemão com o coelho entre os dentes, imundo, sujo de terra e morto. O cão levou uma tremenda surra. Quase mataram o cachorro de tanto agredir. Dizia o homem: o vizinho estava certo, só podia dar nisso. Mais algumas horas e os vizinhos iam chegar. E agora? Todos se olhavam. O cachorro, coitado, chorando lá fora, lambendo seus ferimentos. Já pensaram como vão ficar as crianças? Não se sabe exatamente quem teve a ideia, mas parecia infalível. Vamos lavar o coelho, deixá-lo limpinho. Depois a gente seca com o secador e o colocamos na sua casinha. E assim fizeram. Até perfume colocaram no animalzinho. Ficou lindo, parecia vivo, diziam as crianças. Logo depois, ouvem os vizinhos chegarem. Notam os gritos das crianças. Descobriram. Não passaram 5 minutos e o dono do coelho veio bater a porta assustado. Parecia que tinha visto um fantasma. O que foi? Que cara é essa? O coelho, o coelho. O que tem um coelho? Morreu. Morreu? Ainda hoje à tarde parecia tão bem. Morreu na sexta-feira. Na sexta? Foi. Antes de viajarmos. As crianças o enterraram no fundo do quintal. E agora ele reapareceu. A história termina aqui. O que aconteceu depois fica para a imaginação de cada um de nós. Mas o grande personagem desta história, sem dúvida alguma, é o cachorro. Imagine o coitado, desde sexta-feira, procurando em vão pelo seu amigo de infância. Depois de muito farejar, descobre seu amigo coelho morto e enterrado. O que faz ele? Provavelmente com o coração partido, desenterra o amigo e vai mostrar para os seus donos, imaginando que o fizessem ressuscitar. E o ser humano continua julgando os outros. A outra lição que podemos tirar dessa história é que o homem tem a tendência de julgar os fatos sem antes verificar o que de fato aconteceu. Quantas vezes tiramos conclusões erradas das situações e nos achamos donos da verdade. Histórias como essa são para pensarmos bem nas situações que tomamos, nas atitudes. Às vezes fazemos o mesmo. A vida tem 4 sentidos: amar, sofrer, lutar e vencer. Então, ame muito, sofra pouco, lute bastante e vença sempre. Que todos tenham um bom final de semana. E se for da vontade do Cristo, estaremos aqui reunidos na segunda-feira. Tenham um bom dia.